Bem-vindos, começa agora mais um Diálogos. No programa de hoje falaremos sobre transexualidade. Recebemos no estúdio a psicóloga e sexóloga Bárbara Dalcanali Menezes e seu esposo, o músico Eric Barbi. Muito obrigado pela presença, gente. Obrigado a vocês pelo convite. Na reportagem que veremos a seguir, você vai ver a dificuldade de ser um transexual, desde a própria aceitação, na família, no trabalho e entre os amigos. Meu nome é Natasha, eu tenho 34 anos, sou uma transexual. Se identificar numa identidade de gênero diferente do seu biológico e perceber que existe um desejo contrário ao que esperam de você gera uma série de angústias, de dor e de sofrimento. O primeiro local onde essas pessoas deveriam ter o mínimo de apoio é dentro de casa. Porém, na grande maioria dos casos, é justamente na família que sofrem o maior preconceito. Eu saí com 6 anos. Por que você saiu de casa? Porque meus pais achavam que eu estava muito incomodando a família, minha família, né? Incomodando. E eles achavam que eu estava atrapalhando meus familiares. Seus pais não te aceitavam? Não, eles nunca aceitaram. O processo de percepção de que uma pessoa é LGBT é muito sofrido, né? Porque ele está na contramão da sociedade, na contramão do que se espera dessa pessoa. Então essas pessoas são cobradas de que se nasceu com pênis, seja homem, cresça um bom homem, goste de mulher, case com uma mulher, tenha filho, seja bem-sucedido profissionalmente. Ou se tem uma vagina, que seja uma mulher boa, de família, do lar, essa coisa toda, ou até que trabalhe fora, que seja uma boa profissional, mas que tenha uma família, que tenha um marido, que seja hétero, né? E aí, quando alguma coisa sai contrária a essa expectativa da família, é um processo de muito sofrimento. A identidade de gênero é uma construção não só psíquica, mas também cultural e social. Se pensarmos na história da humanidade, a discussão sobre gênero é relativamente nova, tendo início a partir dos anos 60. Talvez essa pouca idade, aliada ao fortalecimento de políticas conservadoras, seja o principal embate no processo de garantia de direitos à população trans. A nossa identidade de gênero, ela se forma já desde a gestação, de acordo ou não com o nosso biológico. Então, a nossa identidade de gênero, ela vai se manifestando conforme a gente vai crescendo, né? Então, com 3 anos e meio, 4 anos, uma criança já sabe se ela é menino ou menina. Se você pegar um menino de 5 anos que se identifica como um menino, você não consegue botar um vestido nele, né? Se você pegar uma menina de 4, 5 anos e falar para ela, não, você vai ter que ir de cueca para a escola hoje, ela não vai, porque ela de alguma forma entende que esse código da cueca, nessa sociedade específica, é lida como masculino, e ela não é masculina, ela é feminina. Então esses códigos têm muito valor. As violências sofridas por essa parcela da sociedade vão desde agressões psicológicas a verbais e físicas, o que fomenta ainda mais a depressão e o suicídio. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo e, sem dúvidas, a garantia do uso de nome social, o acesso aos estudos e ao mercado de trabalho contribuiriam para sairmos desse ranking. Que eu apanhei dos meus irmãos, já apanhei do meu pai, porque eles não aceitavam que eu era trans. E eu fui muito maltratada. Até hoje eu sou maltratada, né? Rejeitadas pela família, sociedade e religião que seguem, muitas transexuais crescem odiando o próprio corpo. Elas facilmente caem em depressão, abuso de drogas, violência e até suicídio. O jovem LGBT, ele tem 3 vezes mais chance de cometer suicídio do que um jovem que não é LGBT. Então, assim, o índice de suicídio e depressão é muito alto na população, né? Porque as pessoas se percebem na contramão de tudo que esperam dela, né? Mas a contramão é do que esperam dela, não é em relação à essência dela. A essência dela tá ok. O decreto do nome social da Presidenta Dilma foi a única coisa em anos e anos e anos que se conquistou, e não por falta de projetos. Ah, mas não tem projetos no Congresso para isso? Opa, tem. Teve um em 95. Era um projeto não muito avançado. Talvez também, se a gente pensar que ele foi apresentado em 95, ele condicionava a retificação do registro, o velho problema do nome, da identidade, à cirurgia de adequação. Isso é um problema, mas depois, nós temos hoje em dia em andamento no Congresso
um projeto muito avançado de coautoria da deputada Érica Cocai e do deputado Jean Willis, mas que está lá parado. E o Congresso não vota porque tem uma bancada conservadora religiosa que impede a aprovação de qualquer norma desse tipo. Apesar da Organização Mundial da Saúde anunciar em 2015 que vai deixar de considerar a transexualidade uma doença, o transtorno de identidade de gênero ainda é visto como um quadro clínico, representado pela CID-10F64. Uma definição que para muitos é encarregada de preconceito, mas ao mesmo tempo deixa clara a necessidade da abertura na discussão do tema, para que as pessoas trans possam, enfim, se enxergar também como pessoas livres. Porque eles acham que a gente engana, ou eles falam que eu tenho que ser homem, mas eu falo, como que eu sou homem, mas eu sou uma transexual? Que eu sinto que eu sou uma mulher trans. Um gay pode tentar e às vezes conseguir disfarçar que é gay. Uma lésbica pode tentar e conseguir disfarçar que é uma lésbica. Uma trans não tem jeito. As trans não têm armário. Elas não têm como se esconder. Eu acho que o nosso trabalho é dizer para a pessoa que ela pode, né? Acho que sabe, quando você tem uma criança começando a andar e ela está insegura e a mãe chega lá, pega na mão e fala, vamos, eu te ajudo? Você pode, você consegue. O nosso trabalho é isso, acho que é empoderar as pessoas, é dizer para elas, você pode ser quem você é. Agora vamos bater um papo com nossos convidados. Bárbara e Eric, vocês constituíram um matrimônio diferente daqueles que a sociedade constrói. Vocês sentiram que sofreram ou sofrem algum tipo de preconceito por ter esse casamento diferente da maioria das pessoas? Olha, enquanto as pessoas não sabem que eu sou transexual, a gente não sofre preconceito nenhum. Porque aparentemente a gente é um casal heteronormativo, como todos os que vivem por aí, né? A partir do momento que as pessoas descobrem que eu sou transexual, e agora que eu tô na mídia mais ainda, né? Então, algumas pessoas, elas engasgam. Essas pessoas que já conhecem a gente, é como se tivesse conhecido uma pessoa nova, sabe? E elas acabam tendo que meio que diluir essa história e entrar num novo relacionamento com a gente. Que tem aquele choquezinho. Algumas pessoas sim. Algumas pessoas, elas chegam e falam, nossa, eu fiquei sabendo da história de vocês, nossa, que lindo, parabéns, agora, nossa, eu tenho mais orgulho ainda de ser seu amigo, tenho mais orgulho de ser amigo do casal. Outras pessoas, elas travam. Algumas pessoas eu percebi, inclusive, depois da exibição da série do GNT, que essas pessoas deram uma travada, a maioria das pessoas encararam numa boa, mas é uma coisa assim, é um divisor de águas. A partir do momento que a pessoa descobre que eu sou transexual, descobre que a Bárbara é casada com um transexual, parece que a cabeça delas dá um nó. Então, aí elas começam a ler a Bárbara, às vezes algumas pessoas leem a Bárbara sendo homossexual. Ah, mas então você casou com um cara que era uma mulher, então você gosta de mulher. Não, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas ainda têm essa dificuldade para entender que, por mais que tenha tido um corpo biológico no passado de mulher, hoje tem um corpo de homem e é um homem heterossexual. Ele é trans, mas hétero. Sim. Ele não é trans gay, é um trans hétero e você continua sendo hétero por estar se relacionando com um cara hétero. Sim. E as duas coisas que mais me incomodam são, uma delas é justamente isso de, pelo fato de eu ser casada com ele, entenderem que eu sou bissexual ou que eu sou lésbica, eu não teria nenhum problema em ser, mas não por estar casada com ele. Porque entender que eu sou lésbica ou bissexual por estar casada com ele significa negar a masculinidade dele. Sim. Né? Então isso me incomoda bastante. E outra coisa que me incomoda muito, que muita gente fala assim, ah, entendi por que você trabalha com isso então. Ah, entendi por que você sabe tanto sobre o assunto. Não, gente, eu sei porque eu estudo muito, porque eu faço muito curso, porque eu me dedico, porque eu escuto as pessoas LGBTs e não só o Eric, senão eu não saberia sobre lésbicas, sobre bissexuais, sobre mulheres trans. Então isso é outra coisa que me incomoda bastante. Parece que existe uma resistência e a galera fica tentando achar argumentos que justifiquem que justifiquem, e ficam muito focadas na questão do genital, né? O Eric é um homem, eu sou uma mulher, porque nós nos entendemos assim, e ponto. As pessoas, né? elas buscam essa justificativa, né? É engraçado que em 2007 eu participei de um documentário e aí eles
O cara ia vender o documentário, que chamava Questão de Gênero. Ele ia vender o documentário e ele perguntava, e aí, você consegue enxergar quem é transexual e quem não é? Aí a pessoa falava, não, eu acho que é esse, eu acho que... Aí quando ele falava, esse cara aqui é transexual, verdade, eu percebi tinha visto mesmo. Que, sei lá, o branco do olho é diferente, sabe? Nariz, coisas assim, eu percebi, o nariz dele é meio assim, é de mulher. Então, Gente, assim, que umas é um nariz coisas, de mulher? né, Que o pessoal é, né? tenta justificar. Exatamente. Dentro do contexto da família de vocês foram, Eric principalmente, foi aceito ou não? Eu tenho a sorte de ter uma família maravilhosa. Desde o início eu fui aceito e fui incentivado, não incentivado, mas meus pais me ajudaram nesse processo. O que eu acho que é essencial para quem é transexual. Eu acho para quem é LGBT, já sofre demais nas ruas, né? O fora de casa é um território hostil. E para quem é LGBT, o dentro de casa acaba sendo mais hostil do que o fora, né? As pessoas, às vezes, elas não encontram na família o porto seguro que elas precisam para chegar em casa e falar, estou num lugar, pelo menos aqui eu posso ser eu mesmo. Não, a maioria das pessoas LGBTs tem esse problema. Eles chegam em casa e eles são mais rechaçados ainda pela família. Eu, graças a Deus, eu tive muita sorte dos meus familiares me apoiarem desde sempre e me ajudarem em todo esse processo. Toda a minha família, todos os meus amigos, então eu tive essa sorte. E no nosso casamento também, a gente, né, desde que a gente se conheceu, tudo ótimo, né? Os seus filhos sempre souberam da identidade do Eric? Eles já sabem? Como que funciona? Eles não souberam desde sempre, não. Na verdade, o meu filho mais velho tem 12 anos e o meu filho mais novo tem 8 anos. E quando eu comecei a trabalhar no centro de referência, isso foi há 13 anos atrás. Então, meus filhos nasceram, né, no centro de referência. Então, eles sempre tiveram muito contato com a diversidade, eles sempre conheceram pessoas LGBTs, eles entendem sobre isso, eles falam abertamente sobre isso. Só que com relação ao Eric, ele participou de um outro programa antes da GNT, que foi no programa do Namoral, né, do Bial. E aí a gente ficou com muito medo, porque o meu mais velho já tinha, na época, acho que uns 8 anos, 9 anos. E aí a gente ficou com muito medo, porque, né, vai aparecer na Globo e a repercussão a gente não sabia. Então, um dia antes do programa, eu contei para ele. Às vésperas. Vamos conversar. A gente já estava, assim, preparando, eu já estava preparando, sou eu que mais converso com ele sobre isso. E aí a gente já estava preparando ele, e eu falava sempre, filho, e se o Eric for transexual? Aí, tudo bem, não sei o quê, né? E aí a gente já estava, mas eu perguntava coisas muito gerais, assim, e se fulano fosse, né? E aí, quando foi aparecer o programa de fato, eu comecei a perguntar para ele assim, viu, você entendeu do que é o programa? O que o Eric vai fazer no programa? Aí ele falou, mãe, o Equinho, eles chamam o Eric de Equinho, né? O Equinho vai cantar. Aí eu falei, ele vai cantar também, mas, assim, você viu do que é o programa, sobre o quê? Aí ele falou, não, achei que ele ia cantar só. Aí eu expliquei, falei, olha, é um programa sobre gênero, né, vão ter outras pessoas que são transexuais também, e comecei a falar do programa e tal. E aí eu perguntei, filho, mas, e assim, o que você faria se eu falasse pra você que o Eric é transexual? Nada. Falei, mas, assim, você ia ficar chateado, triste, sei lá? Não. Aí ele parou assim, por quê? Ele é? Aí eu falei, é. Tudo bem. Não, o mais velho fez assim. Aí ficou parado. Falei, tudo bem? Ele, tudo. Aí eu falei, muda alguma coisa pra você? Não, continua sendo meu Equinho. Em momento algum foi uma questão para eles? Nenhum dos dois, não. E o pequeno foi recentemente, por conta do programa da GNT também, um dia antes, a gente explicou por que Tradição. né, por que ele ia aparecer, um programa aí, ele falou assim, mãe, eu acho que vão filmar famílias diferentes. E aí, famílias diferentes como? Porque você não é casada com meu pai, você é casado com o Equinho, que é nosso pai do coração e tal. E aí foi explicando e tal, aí eu falei pra ele, então, mas na verdade eles vão filmar famílias que têm pessoas transexuais. E aí ele assim, mas quem é transexual? Aí eu falei, então vamos lá, filho, por exclusão, né? Aí eu falei, quem que você acha que pode ser? Aí ele, a tia Ju, que é a irmã do Eric. Aí eu, não, filho, a tia Ju não é transexual. A tia Té, porque aí recentemente minha cunhada começou a namorar uma moça. E aí ele achou que era essa moça. A tia Té é transexual? Eu falei, não, filha, a tia Té não é transexual. E foi indo. Aí ele falou, e você, mãe? Eu falei,
sou eu, filho. Aí ele, então eu não nasci da sua barriga? Então a gente vai vendo as associações, né? E aí eu falei, não, filho, mentira, brincadeira, mamãe não era... Ele não pensou no Não Eric em assimilou momento que nenhum. pudesse ser E aí eu falei, por que você não pensou no Eric? Aí ele falou assim, mãe, ele é tão bonitinho. Aí eu falei, tá, mas o que tem a ver? Trans também é bonitinho. Né? Também pode ser bonitinho, Trans também né? pode ser bonitinho. Também, Uma prova né? disso. Pois é. E aí eu falei, não, filha, é porque o Equinho é transexual. Aí ele parou e ficou parado. E aí ele assim, então eu entendi por que ele tem aquele monte de cicatriz. Porque o Eric tem a cicatriz, né, das cirurgias, inclusive de vesícula, que não tem nada a ver com o processo da transexualidade. Aí ele começou a escorrer uma lágrima no olho, aí ele falou assim, ele ficou parado, eu falei, que foi, você ficou triste? Aí ele, não. Eu falei, você ficou impressionado? O que aconteceu? Ele, você ficou emocionado? Acho que eu falei, aí ele, fiquei. Eu falei, mas por quê? Você tá triste? O que aconteceu? Não, eu tô feliz, porque agora eu sei da verdade. Então tá. Então assim, foi assim, mas eles lidam muito bem com essa questão. Tá. Gente, a gente percebe que apesar de termos certos avanços no sentido da garantia de direitos para pessoas trans, vez ou outra sempre surge algum entrave que tenta barrar alguma medida que garanta direitos a essa parcela da comunidade. O que vocês acham que falta? Por que isso acontece? O que falta para que a gente acabe com esses entraves nesse sentido? Olha, eu acho que falta a gente falar mais sobre a questão de respeito, né? Eu acho que você ser contra alguma coisa é uma coisa, você negar direitos é outra. Então eu falo sempre assim, eu posso até não querer me casar, mas eu preciso garantir o casamento para quem quer casar. Eu posso até não fazer aborto, eu posso ser contra aborto, veementemente contra, mas eu preciso garantir o direito de quem quer fazer. E eu posso ser contra o casamento gay, eu posso ser contra a cirurgia, eu posso ser contra qualquer coisa. Então, eu que não faça, né? Então, eu acho que falta o respeito às pessoas, falta você ouvir as pessoas de fato e ver o que realmente você precisa na sua vida, o que vai te fazer bem, o que vai te fazer feliz. E você entender que o outro é diferente de você. Só diferente. É que a gente preza tanto por uma coisa individual na sociedade, mas ao mesmo tempo a gente tem posicionamento tão coletivo e tipo, abusivo no sentido de querer que os outros pensem igual a gente. Igual a gente. A gente tem muita dificuldade de ensinar, desde criança, as pessoas a lidarem com o que é diferente. Se tem uma cor de pele, uma raça, uma etnia diferente da nossa, a gente não ensina a conviver, a gente ensina a afastar. Se tem uma crença religiosa, se tem uma característica qualquer que a nossa família, na nossa cultura entenda que é diferente, a gente tem o costume de falar que não é bom e aí mantém longe. E falta a gente falar sobre diversidades, todas as possibilidades. Engraçado que essa questão dos direitos, ela é bem... Quer dizer, você não tem direito, os direitos são privados da gente, mas os deveres não, né? Então assim, ao invés dessas pessoas elas excluírem, porque muitas delas excluem o LGBT como ser humano, né? Tipo, você não tem direito a nada, você não é nada, de acordo com a minha religião, você é um pecador e você vai para o inferno. Então eu te excluo da sociedade por inteiro. Não, eles não excluem da sociedade por inteiro, porque a gente tem que pagar os impostos, a gente tem que... Os deveres a gente tem que aplicar, e os direitos a gente não tem direito, né? Então, assim, é bem hipócrita, né? Ninguém nunca foi lá em casa e falou assim, você é transexual, não precisa pagar IPVA, não, IPTU, não precisa pagar, não. Né? Ninguém alivia nos deveres, né? Nesse contexto, gente, de falta de informação, qual a importância para vocês dessa representatividade? Por exemplo, como foi o caso do Eric, que repercutiu o Brasil inteiro, no caso do GNT. Qual a importância disso para vocês? Eu acho muito importante a representatividade, palavra... Eu acho muito importante você representar os transexuais, as transexuais na sociedade, porque é importante falar sobre o assunto. E mais importante do que isso é falar corretamente sobre o assunto. Porque a gente tem muitos programas de TV por aí que colocam um transexual ou uma transexual na plateia e o povo lá e gritando e vira um circo, um freak show total, né? Expondo, né? Expondo a pessoa, expondo a condição. Existem muitas pessoas transexuais que estão na mídia, que elas falam por um coletivo, só que elas falam da experiência delas, singular,
E as pessoas, elas acabam generalizando tudo. Então, por exemplo, a gente teve recentemente o fato que repercutiu da Lea T, que Lea T disse... na abertura, né? Isso, a Lea T na abertura foi super positivo. Só que um pouco antes, ela deu uma entrevista falando que eu não recomendaria a cirurgia para ninguém. Poxa, como é que você vai falar de um assunto? Você está falando por você não pode falar. Aí, de repente, as pessoas... Aí, tá vendo? A Lea T falou que a cirurgia não é boa, então você não tem que fazer. Ou seja, a pessoa acaba dando voz a uma multidão. Então, as pessoas que estão na mídia, elas têm que tomar muito cuidado do jeito e da maneira com que elas vão expor esse assunto, né? Eu acho que esse tipo de exposição positiva é muito válido. Porque as pessoas, elas têm que tomar consciência de que a pessoa transexual é uma pessoa como qualquer outra. Ela tem que se inserir na sociedade como qualquer outra pessoa. E eu acho que isso acaba trazendo uma coisa super positiva. O que a série da GNT está trazendo é muito positivo. Porque ela está trazendo uma visão bonita da coisa e mostrando que as pessoas transexuais, além do sofrimento, além de tudo, elas estão inseridas ali na sociedade como qualquer outra, entendeu? É bem legal. Eu tenho cada vez mais a certeza de que é só a informação que pode transformar. A informação de uma forma educativa, de uma forma, sabe, aberta. Então, assim, não tem outro jeito da gente mudar essa concepção de preconceito, de discriminação. Não tem outro jeito a não ser realmente dialogando, informando, falando sobre, mostrando a cara, falando, olha, eu sou uma pessoa, eu preciso também, eu tenho minhas alegrias, minhas tristezas, minha vida, né? Então é só a gente realmente passando uma informação, não sei se correta seria a palavra, mas uma informação realmente adequada do que, né, do que vivenciam essas pessoas, que a gente consegue mudar a história. Sim. Né? Agora que já introduzimos o tema do programa, ainda fica uma dúvida que muitas pessoas podem não saber sobre o que se trata. O que é a transexualidade? Ela pode ser ou não considerada uma doença. A próxima reportagem esclarece isso para você. Além da vontade de ser feliz, você saberia me dizer o que todas essas mulheres têm em comum? As três fazem parte de um grupo social bastante atingido nos últimos tempos. Elas são transexuais. Afinal, o que é transexualidade? É considerado uma alteração de gênero em que a pessoa tem uma mente que não corresponde ao sexo, à sexualidade fenotípica. Ou seja, um homem que ele sente como se fosse uma mulher. E o inverso, uma mulher que sente como se fosse um homem. De acordo com a CID, Classificação Internacional de Doenças, o transexualismo é considerado transtorno mental e comportamental. O que pode caracterizar a gente pensar numa doença, um problema, é principalmente o sofrimento. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Segundo uma pesquisa feita pela ONG Transgender Europe, uma organização não governamental, entre janeiro de 2008 e março de 2014, foram registrados 604 mortes no país. Porque a gente vive hoje num mundo muito intolerante. A gente não aprende a lidar com o que é diferente da gente. Porque se o outro é diferente de mim, automaticamente eu sou diferente dele. A gente vive num mundo que as pessoas se matam por causa de time de futebol. E para que essa intolerância não comece desde cedo, a criança transexual deve viver dentro de um lar onde as pessoas respeitem a sua condição e saibam lidar com este fator. Então uma pessoa começa a se perceber nessa contramão de que, poxa, eu tenho um pênis, mas eu não sou um menino. Ou eu tenho uma vagina, mas eu não sou uma menina. Isso já começa a aparecer por volta dos 4 anos. Após a sua descoberta neste mundo LGBT, a pessoa trans começa a enfrentar vários obstáculos na sua jornada, entre eles o preconceito e a aceitação na sociedade. Ela precisa de um tempo de acompanhamento, não só no sentido de auxílio e orientação, mas no sentido de perceber se é isso que está acontecendo mesmo. Porque geralmente se recomenda 2 anos de um acompanhamento. A cirurgia de troca de sexo, ou também redesignação sexual, é um procedimento cirúrgico que pode beneficiar a mudança física de um transexual. No Brasil, a idade mínima para a realização deste procedimento é de 21 anos. Porém, antes disso, é necessário que a pessoa passe por 2 anos de tratamento, tanto psicológico como hormonal. Em Campinas região, não existe nenhum hospital especializado neste tipo de cirurgia.
No Brasil, os hospitais habilitados junto à SUS para a realização deste procedimento se encontram em Porto Alegre, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco. De acordo com a psicóloga, as pessoas transexuais começam um preconceito internalizado, pois muitas vezes não sabem o que está acontecendo. E quando finalmente falam sobre isso com suas famílias, a pessoa trans passa a ser sujeita a qualquer tipo de preconceito. Então eu tenho casos, por exemplo, de um homem transexual que foi estuprado pelo tio, porque o pai falou assim, não, você vai virar mulher, porque não existe essa coisa, filha minha não é sapatão, filha minha não vai dizer que é homem, agora você vai virar mulher. Os estados brasileiros que mais matam trans, segundo os dados da GGB, Grupo Gay da Bahia, de janeiro de 2016 foram São Paulo, com 55 assassinatos, e Bahia, com 33 assassinatos. Mato Grosso é o estado mais homofóbico, com 6,49 homicídios para cada 1 milhão de pessoas, seguido de Amazonas por 6,45. Olha, a transexualidade é um processo muito solitário. É um processo que gera muita angústia, muito medo, muito pânico até, né? De você começar a se perceber num corpo que não condiz com o que você se identifica e que todo mundo fica martelando que aquele corpo é o que determina o seu gênero, né? Enquanto a sua cabeça fala o contrário. Não, o que está errado é o meu corpo, não é a minha cabeça. Um recurso fundamental na hora de combater o preconceito e a intolerância contra este grupo social seria o ensino de identidade de gênero nas escolas. Eu acho fundamental, importantíssimo e urgente que se fale sobre identidade de gênero e orientação sexual nas escolas. Eu dou muita palestra sobre isso e eu já recebi várias cartas de adolescentes que deixaram de se matar. Então, assim, é fundamental que a gente converse de um jeito sério, de um jeito lúdico, de um jeito responsável com as nossas crianças. Agora vamos para um rápido intervalo e na sequência voltamos com a nossa entrevista com a Bárbara e o Eric. Não saiam daí. Problemas auditivos ou de comunicação são fáceis de serem tratados se descobertos logo cedo. Na Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas, os pequenos pacientes podem realizar exames, terapias e, se necessário, receber aparelhos. Mais informações pelo telefone 3343-6843. Estamos de volta com o programa Diálogos, que essa semana fala sobre transexualidade. Bárbara, o que te incentivou a fazer palestras e trabalhar com o público LGBT e ter esse entendimento mais aprofundado sobre transexualidade? Olha, na verdade eu caí de paraquedas lá no Centro de Referência, não era a minha intenção. Paraquedas arco-íris. Paraquedas arco-íris. Eu prestei um concurso público na época para trabalhar com adolescente infrator, num serviço específico da prefeitura. Só que aí, por conta da minha colocação, eu não fui chamada na primeira chamada das pessoas que entraram. Certo. E aí passou o prazo do concurso de 2 anos, eu achei que nem iam me chamar mais, e aí 3 anos e meio depois, quando começou essa questão de inaugurar o centro de referência, eu estava na colocação, a gente entende que nada é por acaso, né? Sim. Mas aí eu fui chamada para trabalhar no centro de referência que estava começando, precisava de uma psicóloga. Como é um serviço público, foi o primeiro serviço público do país a atender essa população. E aí eu estava na colocação, então eu entrei para trabalhar no centro de referência. E aí, quando eu entrei, eu não estudei nada disso na faculdade. Então eu comecei a aprender sobre esse assunto com as próprias pessoas. Porque eu tinha amigos gays, amigas lésbicas, mas eu nunca me aprofundei no tema, e nunca tinha visto uma pessoa transexual na minha vida, nunca tinha visto uma travesti na vida. E aí, quando eu comecei a trabalhar lá, eu fui atrás de informação, de conhecimento, de cursos que poderiam ter, né, mais especificamente sobre esse assunto. E aí, depois de um tempo que eu já estava lá, eu fui fazer o curso de especialista em sexualidade humana em São Paulo. Mas aí eu já tinha bastante bagagem e quem me ensinou muito foram as pessoas, os pacientes que eu atendia e o pessoal do movimento social na época,
dos grupos organizados que a gente tinha bastante contato, então eu acompanhava eles em vários trabalhos e a gente tinha uma parceria bem bacana. Entendi. Então eu aprendi tudo muito lá. Assim. Legal. Foi bem por acaso. Foi, mas eu sou muito grata, porque eu adoro o que eu faço lá. E aí conheci o Eric, né? Legal. Depois de um tempo. Se descobrir uma transexual é um momento muito delicado e que exige o apoio da família e a aceitação da própria pessoa. Mas, apesar de todas as dificuldades pelo caminho, é possível superar todos os problemas. O respeito e a aceitação da família na vida de uma pessoa transexual são a base para que ela possa enfrentar a sociedade. Paula é uma mulher transexual que descobriu sua verdadeira identidade com 20 anos de idade e atribui sucesso pessoal e profissional ao apoio da mãe. Nós nos descobrimos juntas, porque o meu início foi dizer que não gostava de mulher, mas eu também não entendi o que estava pegando. Aí eu e ela, a gente foi descobrindo juntas, acho que é assim, acho que é assado, tá. Então é minha melhor amiga, a gente se dá super bem. Meu pai já era falecido e o resto da minha família aceitou de boa. Paula conta que já viveu diversos tipos de preconceito, principalmente na época da escola, em que chegava a se esconder num rio perto de casa para se defender das ofensas. Mas, apesar disso, conseguiu ter uma boa vida e hoje se divide entre o trabalho de visagista e o canal do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que eu quero muito viver só dele e já está encaminhando para isso. Algumas empresas já estão entrando com parceria, eu estou ficando muito feliz. E eu gosto, no canal é entretenimento, eu falo sobre transexualidade também, eu tiro algumas dúvidas, gosto muito. Mas eu ainda trabalho como visagista, tem 20 anos que eu trabalho. Olá pessoas, eu sou Paula Ferreira. O canal no YouTube, segundo Paula, surge para inspirar homens e mulheres trans e para mostrar para as pessoas que a vida de uma transexual não necessariamente é sofrida. Para inspirar, para mostrar para outras meninas trans, rapazes, homens trans também, que homens transexuais são muito invisibilizados, que dá. Se você forçar um pouquinho, você consegue sair do eixo. Bárbara Menezes é psicóloga no Centro de Referência de Campinas. Para ela, a família deposita expectativas em um filho. E quando esse filho não condiz com aquilo que a família esperava, existe um problema. Se um filho meu não condiz com o que eu esperava desse filho, eu preciso me conscientizar de que eu sou a família dele ou dela. Então, a aceitação seria fundamental para a autoestima dessa criança, para a autoestima dessa pessoa. A ausência de leis federais que protejam a comunidade LGBT contra o preconceito é o principal obstáculo na hora do combate à trans e à homofobia. Até o momento, nenhum projeto de lei que criminalize esse tipo de preconceito chegou ao Congresso Nacional. Camila Godoy, formada em Engenharia Química pela Unicamp e professora, além de militante, conta que já se entendia como mulher muito nova, mas revelar para a sociedade e para a família não foi fácil, já que o conservadorismo estava mais presente na época. Na verdade, eu acho que vem na tenra infância, né? Minhas primeiras memórias de infância, talvez 4, 5 anos, alguma coisa assim. Só que naquele século, no século passado, eu sou uma mulher do século passado, não havia um campo conceitual que abarcasse a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero. Naquele momento histórico, né, sentir-se feminina necessariamente implicava em sentir desejo afetivo e sexual por homens. Eu nunca senti. Camila é uma mulher transexual lésbica e, segundo ela, isso a levou a reprimir o lado feminino. Eu sou uma mulher lésbica, né? Tenho uma namorada, já fui casada e nunca senti atração por meninos, né? Então, certamente, isso foi um dos fatores, né? O não existir essa possibilidade, nem do ponto de vista conceitual, foi um dos fatores que me levou a reprimir fortemente a minha feminilidade, né? Para além disso, nós vivíamos um momento muito mais fechado. Com relação à aceitação na família, Camila conta que no momento em que a essência feminina veio à tona, apenas a ex-mulher soube da verdadeira identidade dela. Os irmãos aceitaram bem, mas os pais tiveram muita dificuldade em aceitar a filha. Os meus irmãos, assim, eu tenho, né, bastante contato, um apoio muito grande, tios, primos, primas, etc. Meus pais, assim, têm dificuldade de lidar com isso, né? Então a gente não tem um contato presencial, né? Apesar de perdas dolorosas pelo caminho, como ser expulsa de 2 escolas quando se revelou transexual, Camila dá aula em uma universidade de Campinas e se divide entre ensinar taekwondo, uma banda de rock e a militância LGBT e feminista.
Estou em uma banda também, né, as Clandestinas, né, uma banda de rock feminista, LGBT, a gente está começando agora, a gente fez nossos 3 primeiros shows em setembro, né, uma proposta autoral, um trabalho autoral, eu componho, eu canto, toco violão. Ninguém precisa aceitar, ninguém precisa gostar, ninguém precisa achar legal, mas a gente precisa aprender a respeitar. O apoio da família, a proteção do Estado, a conscientização das pessoas, o fim do preconceito, mostram que gradativamente caminhamos para uma sociedade mais igual, mais justa e mais disposta a lutar por direitos iguais. Érica, eu tenho mais uma pergunta para finalizar. Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser um homem transexual? Ah, já, com certeza. Já sofri um preconceito muito velado. Eu sofro até hoje um tipo de preconceito, que é uma coisa assim, que aliás é uma dica para as pessoas que conhecem pessoas transexuais, não ficar apontando e falando, ó, tá vendo aquela pessoa ali, ela é transexual. Talvez você faça isso por um certo orgulho, de falar assim, olha, meu amigo é transexual e ele venceu todas as barreiras, etc e tal, mas isso causa um constrangimento muito grande, porque não é uma coisa que, eu entendo que é uma coisa que, se eu quero falar sobre o assunto, eu vou lá e falo. Eu não quero que as pessoas apontem o dedo para mim e me mostrem como um ponto de referência ou como uma coisa absurda, tá vendo, aquele lá é transexual, ou então aquela pessoa ali nasceu mulher, aquele cara... Pior, aquele cara é uma mulher. Aquele cara é uma mulher. Oi? Eu já tive, eu sou músico, né, sou cantor, então às vezes eu tô lá tocando e eu sei ler lábios, né? Então eu tô vendo ali, eu vejo alguma coisa, porque a gente fica, a gente fica meio paranoico, né? Alguém tá cochichando, você já acha que é você que tá falando. Mas aí eu olhei, eu vejo as pessoas apontando para mim e falando pra outra, aquele cara é mulher. Aí as pessoas, não, aí vira uma discussão assim, tipo, não é, aí até que alguém vem e pergunta. Cara, você é mulher? É verdade que você nasceu mulher? Gente, isso é um absurdo. Ou então é verdade, você tem, desculpa a palavra, você tem pinto? Gente, peraí, você acabou de me conhecer, entendeu? Esse é o tipo de preconceito mais decorrente, que ocorre, recorrente, né? É o tipo de preconceito mais recorrente que acontece. E graças a Deus eu não sofri a violência física, mas assim, é uma coisa que acontece diariamente, assim, em qualquer lugar, pode acontecer a qualquer hora. Então a gente... Às vezes, muitas, principalmente as meninas transexuais, depois que elas fazem a cirurgia, trocam o nome, elas querem sumir no mundo, e esse é um desejo do transexual, eu acho que tem que ser respeitado, quem não quer aparecer ou não. Mas sempre vai ter alguém que te conhece daquele passado ali, que vai falar, lá, tá vendo aquele cara ali? Aquela mulher é um homem, aquele homem é uma mulher. Então, não, aquele homem é um homem, aquela mulher é uma mulher. E isso é o que a gente enfrenta todos os dias, basicamente. Mais leve, né? Mais brando. Até porque os códigos estão bem definidos, né? Se você vê uma mulher de cabelo longo, maquiada, de vestido, ela é uma mulher. Os códigos da nossa sociedade dizem que ela é muito louco. Eu falo sempre, a gente não fica olhando o genital das pessoas para saber se elas são homens ou mulheres. A gente está vendo né, o estereótipo que é muito fácil de ler, né? O Eric não tem nada de mulher, né? Usam muito o termo também enganar, né? Falam assim, vai pra balada pra enganar, exatamente. como se o intuito da pessoa fosse sair de casa pra enganar alguém. Exato. A pessoa tá só vivendo a identidade dela. Ela simplesmente está vivendo o que ela é. Outro dia eu recebi, pelo WhatsApp de um grupo de amigos, só homens, né? Eu recebi uma mensagem assim, várias fotos de uma mulher de biquíni linda, assim, várias fotos, e aí embaixo o RG. Era uma mulher transexual, e aí ela não tinha retificado o nome ainda, e tava lá o nome masculino dela, de registro. Aí os caras lá, tá vendo, essa mina aí é homem. Eu falei, nossa, se isso é homem, então a visão de vocês de mulher tá bem deturpada, né? Depois das matérias que vimos aqui, podemos perceber o quanto é importante a discussão sobre transexuais e identidade de gênero dentro da sociedade. E, acima de tudo, saber respeitar as diferenças. Eu gostaria de agradecer muito ao Eric e à Bárbara pela presença, muito obrigado pela discussão. A gente fica por aqui, até o próximo programa. Gente, obrigado. Obrigado a vocês. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.